Uma noite, não faz muito tempo, fui lembrada da coisa mais assustadora que já me aconteceu, e pensei em compartilhar aqui, então aqui vai. Eu estava fazendo compras no supermercado local e, enquanto atravessava o estacionamento de volta para o meu carro carregando sacolas de compras, de repente senti meu braço sendo puxado por trás. Virei-me esperando ver alguém que conhecia, mas me deparei com um completo estranho. À primeira vista, ele parecia ser um cara normal, na casa dos 20 anos. Naturalmente, assumi que ele me confundiu com alguém, mas ele disse: "Dei, carro errado, o meu está aqui, venha." Pensei: no que diabos você está fazendo? Seria uma espécie de brincadeira ou algo assim? Não disse nada, apenas fiquei ali chocada, mas então ele começou a puxar meu braço com mais força, me guiando na direção em que disse que seu carro estava. Eu reagi: "Bem, você tem a pessoa errada", enquanto tentava me soltar de seu aperto. Ele olhou nos meus olhos e disse: "E não há engano aqui. Vamos, estamos indo para casa." Quando ele me olhou assim nos olhos, percebi que estava lidando com uma pessoa muito perigosa. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Comecei a entrar em pânico, pois ele começou a me puxar cada vez mais forte. Tentei gritar, mas, sobrecarregada pelo medo e pelo choque, mal conseguia fazer um som. Enquanto era arrastada, tudo o que conseguia pensar era como seria o fim para mim se entrasse no carro daquele homem. Estava preparada para lutar, mas já podia dizer que esse cara era forte demais para mim. Felizmente, eu não precisaria planejar por muito tempo como lutar contra ele, porque um senhor idoso que estava estacionado perto do meu carro estava retornando ao seu veículo. Ele viu que o que estava acontecendo não era normal e gritou perguntando se eu estava bem. Gritei por ajuda e o homem pediu por segurança enquanto tentava correr para ajudar. Acho que ele tinha uns 70 anos pela aparência. Não queria que ele se machucasse se esse cara que me segurava resolvesse atacar quem tentasse intervir. O segurança correu até nós, e o cara que me segurava foi pego e obrigado a me soltar. Um funcionário da loja perguntou se eu estava bem e se eu daria uma declaração à loja para que pudessem proibi-lo ou passar para a polícia. Isso aconteceu simultaneamente. O cara que me agarrou foi levado para uma sala nos fundos da loja e mantido lá para ser interrogado até a chegada da polícia. Aparentemente, ele disse que tudo isso foi um mal-entendido e que eu era sua noiva. Ele disse que eu sou um pouco exagerada e que não havia problema nenhum. Ele implorava ao segurança do turno da noite para deixá-lo ir para voltar para sua noiva, dizendo ao segurança como eu estaria preocupada com ele sendo detido lá atrás. Ele foi tão convincente que o segurança saiu da sala e me perguntou se alguma daquela história era verdade. Claro que não era, então disse a ele que nunca tinha conhecido esse estranho antes na minha vida. Perguntaram se eu tinha certeza e se não estávamos apenas no meio de algum tipo de discussão, o que realmente me deixou furiosa, mas acho que agora entendo o quão convincente esse cara deve ter soado. Mostrei ao segurança meu anel e fotos do meu marido e dos meus filhos. O segurança voltou para falar com o cara, e na próxima vez que saiu, me contou algo muito perturbador. O estranho foi desmascarado pelas fotos que mostrei e decidiu confessar. O homem que me agarrou sabia que eu era casada e que tinha filhos, sabia que eu ia regularmente a esse supermercado nos finais de semana e achava que isso significava que eu tinha tido uma briga com meu marido. Então, ele achou que poderia se intrometer e me casar. Eu sei que parece tão estranho, mas continue comigo até o final e tudo será revelado. Ele foi levado pela polícia, e, após esse encontro, seus pais chegaram da casa deles no campo para se desculpar comigo. Acho que isso é uma coisa muito japonesa. Se você não está acostumado, pode parecer estranho, mas fazemos coisas assim. Depois de me encontrar com os pais dele na delegacia, expliquei a situação para eles e contei sobre o que havia acontecido. Eles perguntaram se eu permitiria que seu filho pedisse desculpas a mim, e eu concordei. Queria mais respostas, se estou sendo honesta. Expliquei ao filho deles como era feliz com meu marido e, embora ele trabalhasse longas horas, sabia que estava fazendo tudo pela nossa família. Quando lhe contei isso,
Foi como se ele tivesse sido exorcizado. Ele se tornou completamente são e racional, como se tivesse sido libertado de algo dentro dele. Ele se desculpou profundamente e disse que não sabia por que havia feito aquilo, expressando arrependimento genuíno. Mesmo sendo um pouco ingênua, decidi dar a ele o benefício da dúvida. Não sabia se ele estava sendo sincero ou não. Acabei recebendo alguma compensação financeira da família dele. Decidi manter contato com os pais dele, pois não eram culpados pelas escolhas assustadoras do filho naquela noite. Eles me contaram que estavam preocupados com ele há algum tempo e tinham notado algumas mudanças em seu comportamento que consideraram estranhas. Decidiram levá-lo para um check-up no médico, que o encaminhou para o hospital. Após um exame de raio-x, descobriram que ele tinha um tumor cerebral. Isso aconteceu há muito tempo, e alguns anos depois do encontro com o homem no estacionamento do supermercado, encontrei um conhecido dele. Algumas pessoas vieram até mim depois de tudo acontecer para ouvir os rumores, e foi assim que soube dele. Desde que encontrei um amigo dele, aproveitei a oportunidade para ver como ele estava. Aparentemente, a cirurgia foi bem sucedida, e ele agora estava morando no exterior. Não o odeio, ele claramente não estava no controle do que estava acontecendo em seu corpo ou em sua mente. Tudo o que posso dizer é que foi uma verdadeira lição de vida. Esse incidente me ensinou que um tumor pode mudar a personalidade, as atitudes e transformar alguém em algo que não é. Eu costumava trabalhar para uma empresa de segurança em Sendai. Era um trabalho bastante bom, se eu for honesto. O salário não era para ser desprezado. Era praticamente perfeito para o que eu precisava na época, e eu gostava do trabalho. Mas, se estou compartilhando minha história aqui, você sabe que nem tudo será tranquilo, não é mesmo? Eu quero te contar sobre o incidente que me fez decidir sair. Depois de cerca de um ano na empresa de segurança, fui designado para trabalhos cada vez mais intensos. Alguns eram realmente ótimos, mas outros nem tanto. Meu último trabalho, aquele que me fez desistir, foi em uma obra de construção de estradas. A empresa de construção tinha escritórios no local que eu tinha que patrulhar. Basicamente, eu tinha que percorrer uma parte da rodovia de Shiroshi até Yamagata. Enquanto dirigia para encontrar meus colegas e assumir o turno da noite, fui informado por um dos guardas de segurança que ele estava cansado de trabalhar lá e não queria voltar nem por todo o dinheiro do mundo. Na época, pensei, nossa, deve ter algo estranho acontecendo. Ele mencionou algo sobre o local ser assombrado, e então pensei, vá, certo, tudo bem. Eu não estava tão preocupado, então bati o ponto sem dar muita importância. Mas então, mais tarde naquela noite, ou talvez de manhã, por volta das 4 horas, ouvi uma voz pelo rádio. Não era um fantasma ou algo estranho, era apenas um dos caras que trabalhava para nossa empresa de segurança no turno da noite comigo. Ei, quem? Estou vendo alguém. Jesus, eu realmente espero que você consiga ver essa pessoa, porque senão, acho que estou ficando louco. Havia alguém de pé na superfície do lago, bem no meio do lago. Verificação, por favor. Havia um lago nas proximidades dos escritórios dos trabalhadores da construção, então olhei naquela direção. Não sou realmente fã de brincadeiras, se eu for honesto, então estava esperando ficar irritado com o que ele estava tentando fazer, mas olhei mesmo assim, já que era meu trabalho. Não vejo nada, cara. Over. Respondi pelo rádio. Tem uma pessoa no lago e ela está caminhando agora. Parece que está indo na sua direção. Over. Ele veio correndo na minha direção. Estava absolutamente abalado até o âmago. Não vi nada, mas claramente esse cara viu. Isso o deixou realmente abalado. Já vi pessoas com medo antes, mas isso era outro nível.
A expressão de medo em seu rosto me fez querer sair do meu posto, então foi o que fizemos por um curto período. Ligamos para o outro segurança para ver se ele tinha ouvido ou visto alguma coisa, e nos encontramos todos. O outro segurança disse que tinha visto uma mulher vestindo roupas brancas perto do lago mais cedo naquela noite. Aparentemente, descobri mais tarde que esse local era famosamente lar de um espírito. Pesquisei online. Não sei se foi isso que meu amigo viu, mas a lenda diz que uma mulher estava hospedada naquele hotel perto do lago, e sua vida foi tirada de forma muito violenta. Seus restos mortais foram lançados no fundo do lago, e a chamam de Dama do Lago. Como eu disse, eu não a vi e não quero vê-la. Não quero ver nada que possa assustar um homem como meu colega estava naquela noite. Então foi por isso que desisti. Algumas coisas realmente abrem os seus olhos. Há muito tempo, eu tinha um emprego em minha loja de conveniência local. Era apenas um trabalho de meio período, e eu estava grato pelo dinheiro que trazia, já que era novo no trabalho naquela idade. Uma coisa que não me agradava muito era o fato de trabalhar no turno da noite. Não era meu primeiro emprego, e não pense que eu era muito jovem porque não era. Eu era velho o suficiente, acho que tinha uns 21 anos, e sou homem, se isso importa. Este incidente aconteceu uma noite durante um dos meses mais frios quando eu estava limpando. Era depois das 3 horas da manhã, eu sei disso porque era o momento em que eu tinha que esvaziar os recipientes antigos e limpá-los. Esses recipientes costumavam ficar bem oleosos quando era hora de esvaziá-los, então era preciso colocar um pouco de força para limpá-los. Não era um trabalho de 5 minutos. Eu sabia que ficaria nos fundos da loja por um tempo. A política da loja de conveniência era lavá-los quando estava tranquilo, o que era por volta das 3 horas da manhã para mim. Então eu estava nos fundos, cuidadosamente lavando esses recipientes, tendo cuidado de não me sujar com nenhum daquele óleo fedorento. Para ser honesto, eu pensei que ouvi alguém entrar na loja. Naturalmente, eu gritei o bem-vindo. Virei para encarar a porta. Estava de frente para a pia na época, e fiquei meio surpreso ao ver que não havia ninguém lá. Não pensei muito nisso porque, sabe, essas coisas acontecem. Apenas pensei que devia estar meio adormecido ou algo assim. Então voltei a lavar os recipientes. Continuei esfregando por um tempo, mas então notei algo no canto do olho. Olhei através dessa janela que tínhamos nos fundos e vi uma mulher de cabelos pretos compridos parada perto do suporte de revistas. Acho que alguém entrou então. Estava ciente dela e reagiria caso ela se aproximasse do balcão, mas na maioria das vezes as pessoas que vão para o suporte de revistas estão lá para dar uma olhada por um tempo. Pelo menos essa era a minha experiência. Terminei de limpar as bandejas antigas e as coloquei para secar. Pensei que poderia encher a chaleira com água se ela quisesse tomar uma xícara de macarrão instantâneo ou algo assim. Fiquei nos fundos me ocupando o máximo que pude, mas ela não deu sinais de que iria ao caixa. Fiquei de cabeça para fora dos fundos e procurei pela cliente de cabelos pretos que entrou na minha loja, mas não a encontrei. Não havia ninguém na loja além de mim. Isso era estranho. Decidi que seria uma boa ideia procurá-la, apenas para garantir que ela não tivesse desmaiado ou algo pior. Fui para cima e para baixo nos corredores, mas ela não estava em lugar algum. Até dei uma batida na porta do banheiro feminino antes de abri-la. Estava mostrando como vago, e abrir a porta provou que estava vago. Pensei, ok, seja lá o que for, e comecei a voltar para o caixa. Devo ter estado mais cansado do que percebi, porque quando olhei para cima, vi a mulher de cabelos pretos parada nos fundos, atrás da janela. A vi desde antes. Congelei. Acabei de fazer uma varredura na loja. Verifiquei todos os lugares onde ela poderia estar, e ela estar lá sem que eu soubesse parecia uma absoluta impossibilidade. Entrei em pânico. Era impossível.
Essa palavra continuava voltando para mim. Corri para o primeiro lugar seguro que pude pensar, que era a nossa área de armazenamento. Foi bom que eu fiz isso, porque em nossa área de armazenamento, havia essas câmeras de vigilância que cobriam todos os ângulos da loja. Fiquei olhando para os feeds de imagens das 4 câmeras por um bom tempo, mas não consegui ver para onde aquela mulher foi. Sabia que tinha visto uma mulher naquela loja, embora não pudesse me enganar duvidando do que meus olhos tinham visto. Não podia fazer nada sobre a situação em que estava, e os olhos que acreditei terem visto aquela mulher agora me diziam que a loja estava vazia. Então, timidamente, voltei para a loja. Ainda tinha um trabalho a fazer. Não estava indo lá de mãos vazias, porém. Levei um esfregão comigo. Era bobo, e eu não queria usá-lo como arma. Não tinha intenção de machucar ninguém naquela noite. Só não queria ficar sem nada, caso fosse apenas um cliente e eu estivesse apenas exagerando. Então, teríamos apenas uma limpeza perfeitamente amigável na loja. Voltei para o caixa. Foi reconfortante ter a barreira do balcão entre mim e qualquer coisa que pudesse estar lá. Percebi rapidamente que precisava ocupar minha mente. Então, comecei a contar as notas no caixa, e quando me cansei disso, fui até o canto das revistas. Decidi pegar uma revista para mim, uma revista masculina. Tinha 21 anos, vamos lá. Ler aquilo me fez sentir um pouco melhor sobre o que estava acontecendo. Me acalmei um pouco. Estava absorto em minha leitura, mas então ouvi um caminhão se aproximando. Era o caminhão de lixo, então rapidamente. Fui para os fundos para pegar todo o lixo que tínhamos e depois voltei para a frente da loja pela segunda vez naquela noite. Congelei no lugar. Vi os pés de alguém na minha frente, estavam na altura da cabeça. Não pude deixar de olhar para esses pés que pareciam estar suspensos no ar bem diante dos meus olhos. Os tornozelos estavam virados para mim. Olhei lentamente para cima. Os pés balançando pertenciam a uma mulher com cabelos pretos compridos. Ela estava suavemente balançando para a esquerda e para a direita. Tinha algo ao redor do pescoço que se estendia até o teto. Em questão de segundos, entendi a situação. Vi uma mulher suspensa por uma corda pelo pescoço. Meus olhos mostraram seu rosto pálido, e os dela me deram um olhar vermelho de sangue. Ela não estava ali. Não podia estar ali. A sensação de que meu trabalho se transformará em uma casa assombrada me fez correr. Acho que corri para fora gritando, porque só parei de gritar quando percebi que estava gritando pior do que a própria situação era o fato de que eu não conseguia controlar meus braços. Estavam tremendo incontrolavelmente. No início, não conseguia tirar o celular do bolso, mas quando fiz uma ligação que sabia que seria muito embaraçosa para a polícia. Eu estava sem opções. Depois de um tempo, 2 policiais chegaram, e conversei com eles do lado de fora, porque não voltaria lá sozinho. Eles inicialmente tinham expressões preocupadas em seus rostos, mas quando expliquei a situação, vi suas expressões mudarem. Entraram na loja e examinaram o lugar enquanto eu esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro, olhando quando achava que eles não estavam me olhando. Os 2 policiais tiveram uma conversa na minha loja que não pude ouvir, e então um deles voltou para falar comigo. Ei, garoto, você tem certeza de que não imaginou isso? Talvez trabalhar sozinho tenha te lembrado de um filme de terror ou algo assim. Então ele sorriu e disse, sim, é isso, não é? Era como se dizer isso fosse o encerramento que precisavam. Para ser honesto, não discuti. Não achei que eles viriam o que eu vi, e não gostei da forma como falaram comigo. Fiquei aliviado quando foram embora. Não me importei nem um pouco, mas me certifiquei de ficar perto da porta pelo resto do meu turno. Se mais alguma coisa estranha acontecesse, eu garantiria que estaria fora daquela porta o mais rápido possível. Superei a noite, e quando vi meu gerente depois, disse a ele que não queria mais trabalhar no turno da noite.
Felizmente, consegui mudar para um turno mais cedo, e aquele foi meu último turno da noite naquela loja de conveniência. Nunca mais pude fazer isso depois de ver o que vi. Apenas o pensamento de ver aquela mulher suspensa no meio da loja me dá calafrios. Eu odiava o trabalho, mas precisava do dinheiro. Minha cidade não era conhecida pelas oportunidades que oferecia aos jovens. Não conseguia parar de pensar no que vi e eventualmente percebi que queria saber mais. Pesquisei a história do prédio e, quando não encontrei nada, pesquisei em que outros prédios foram construídos naquele terreno. Não demorou muito para descobrir que um bloco de apartamentos ficava ali antes da loja de conveniência. Pesquisei o endereço no Orimateru e encontrei algo. Houve um incidente de alguém tirando a própria vida neste prédio. Oi, aqui é o Jay. Eu já cobri isso antes. Orimateru é um site que essencialmente fornece um mapa de incidentes anteriores que ocorreram em áreas. Os japoneses o usam para ver se um lugar é assombrado ou para descobrir os motivos pelos quais um lugar causa uma má vibração, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre isso, eu entro em um pouco mais de detalhes em outro vídeo que vou linkar na descrição. É meu vídeo de propriedades de acidentes. Enfim, voltando à história. Eu vi algo naquela noite? Eu vi uma mulher que acabou com tudo? Não sei, mas sei que vi algo. Houve momentos depois daquela noite, mesmo no turno da manhã, em que pensei ter visto um vislumbre daquela mulher através da janela quando estava nos fundos. Tive que deixar aquele emprego. Fico feliz por ter feito isso, mas estou apenas preocupado que verei aquela mulher novamente um dia. Espero que o espírito dela possa encontrar paz e descanso antes que eu a veja aqui novamente.